Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num Brasil que está repleto de positividade. Não há como negar que o futebol mexe com a maior parte do povo brasileiro e está provocando, inclusive, algumas cisâneas dentre essas pessoas que estão nesse mundo paralelo nas frentes dos quartéis. Essas pessoas vão acabar ficando numa posição de absoluta ridicularização nacional. Elas hoje estão torcendo, vejam só, contra o Brasil, contra a Copa. E se você observar, não há nenhum bolsonarista de mais expressão que tenha se pronunciado em relação à Copa do Mundo. Mesmo o presidente da República, um homem que sempre marcou as suas agendas, sempre relacionado a algum tipo de evento futebolístico, ele que sempre foi a estádios, vestiu camisa de todos os times de futebol, enfim, simplesmente ele desapareceu. Não há declaração de Bolsonaro, do 01, do 02, do 03, dos seus ministros, enfim. É como se não existisse uma Copa do Mundo. Existe alguma demonstração de que essa gente está num universo paralelo maior do que esse tipo de acontecimento? O Brasil todo ligado, mesmo as pessoas que estavam com alguma dificuldade de vestirem a sua camisa amarela, que estava guardada ali, as pessoas colocarem a bandeira do Brasil. Eu jamais abdiquei da bandeira do Brasil. Você que acompanha aqui os nossos encontros, sempre vê aqui no cantinho, tem a bandeirinha do Brasil aqui, sempre presente aqui no nosso espaço, porque eu nunca abdiquei desse tipo de símbolo, como sendo um símbolo de todo o povo brasileiro, da nossa pátria, da nossa nação. Mas essa gente, eles tentaram sequestrar esses símbolos, né? E a gente começou a passar um certo constrangimento, mas agora está havendo um processo de reversão muito grande, e essas pessoas agora elas vão ficar numa situação esquisitíssima, elas vão começar, elas ficarem agora com raiva dos símbolos nacionais, né? E no campo da democracia, no campo das coisas que estão acontecendo paralelamente ao evento esportivo, a Copa do Mundo, algumas coisas muito curiosas e importantes estão acontecendo aqui no Brasil e são sobre essas situações que eu quero conversar com vocês a partir de agora. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Se você aqui está chegando pela primeira vez, você que é muito bem-vindo, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, venha participar aqui dos nossos papos. Todos os dias eu abro um chat entre 5 horas, 5 e meia para trocar uma ideia com vocês, é muito legal. Enfim, se puder também, dê o seu joinha, mande seus comentários e se inscreva no nosso clube de membros, que também é uma forma adicional de você ficar ainda mais participante dessas discussões e do nosso espaço aqui, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, a imagem futebolística, a imagem esportiva que está circulando pelo mundo, foi o gol do Richarlison ontem, o segundo gol do Brasil contra a Sérvia. Gente, foi uma situação muito, muito bacana, tem várias nuances, né, no meio desse episódio todo. Em primeiro lugar, que o Richarlison, dentre todos os jogadores da seleção brasileira, que demonstraram assim, uma grande alienação, nunca se envolveram muito com as questões nacionais, até porque a maior parte está vivendo fora do nosso país, no caso do Richarlison a coisa foi diferente, é uma pessoa que se engaja assim, abertamente contra o racismo, foi a favor da ciência, defendeu a vacina, o isolamento social, enfim, a pessoa que pegou os melhores ares, né, e de um certo modo estava escanteado ali porque, por outro lado, se enfatizou muito a figura do Neymar e que se colocou numa posição absolutamente ruim do ponto de vista político, ele como uma pessoa que tem muita presença nas redes sociais do mundo inteiro, o fato dele ter se posicionado ao lado de Bolsonaro, num apoio absolutamente injustificável, dizendo que o Bolsonaro o apoiou num momento muito difícil da vida dele, enfim, quando ele foi acusado de praticar crimes sexuais, enfim, é uma conversa que as pessoas mais atentas não engolem. E o Neymar acabou não brilhando nessa Copa, né, e acabou brilhando na Copa, pelo menos defendendo a seleção brasileira, o Richarlison, né, e virou um personagem em escala global, porque todos os veículos de comunicação que cuidam do esporte ressaltaram a plasticidade do gol do Richarlison, enfim,
Foi uma coisa muito bacana e não tem como. As multidões espalhadas no Brasil estavam comemorando, as pessoas estavam deixando de lado qualquer tipo de diferença. Isso é muito bacana. Ninguém estava falando de política nesse ambiente. É como se as pessoas de fato conseguissem separar. Olha, isso aqui é um negócio mais sério, vamos deixar as nossas diferenças de lado, porque esse é o Brasil, né? Como diria o poeta, né? É a pátria de chuteiras, né? Enfim. Então, a gente viu agora que há um processo agora de reversão, de retomada dos nossos símbolos nacionais, não para ser de um grupo político, mas para chamar a atenção das pessoas de uma maneira geral, como elas estavam erradas, como elas foram mesquinhas, como elas foram separatistas, como elas foram arrogantes, né? Como elas foram tacanhas em tentar sequestrar um símbolo nacional, deixando o resto da pátria numa situação de desconforto, né? Diante dessa situação tão amalucada. Pois bem, então esse é um ponto. Outra coisa interessante é o seguinte: enquanto essas pessoas do mundo bolsonarista ainda estão nesse tipo de situação, estão nas frentes dos quartéis, estão tentando ali fazer conexões com extraterrestres e, enfim, ignorando o que está acontecendo aqui no Brasil, ou seja, o povo brasileiro todo ligado no futebol, enfim. Nós temos já uma parcela muito importante da sociedade que está tendo um comportamento totalmente diferente. Ontem, inclusive, os principais veículos de comunicação colocaram aqui a comemoração do presidente Lula, da sua esposa, né? Colocando ali imagem em tempo real do jogo do Brasil, porque é impressionante como é que esse mundo bolsonarista, como é que eles inventam histórias. Você já deve ter recebido algum tipo de fake news pelo teu WhatsApp, de várias pessoas dizendo que o Lula morreu. Eu já comentei aqui com vocês, né, que essa história do Lula morreu já vem se arrastando há algum tempo. Tem um cara que publicou um vídeo aí dizendo que o que está se apresentando, na verdade, não é o Lula, é um sósia que está usando uma máscara. E aí as pessoas começam a para mostrar foto com o Lula com 10 dedos, enfim. Uma coisa absurda. E aí começou a rolar, e com detalhes, né? Que o Lula foi internado, que foi atendido não sei por quem, que morreu e tarará. Tem sempre alguém que tem um parente que trabalha no hospital, alguém que é parente do médico, a fala de um médico. E esse troço foi se avolumando, né? E aí o Lula aparece todo sorridente, comemorando, embora esteja convalescendo, né? Ali de uma intervenção que ele teve na garganta. Mas aí mostrou como é que ele está e ainda deu um pitaco sobre futebol, né? Vamos lá. O Brasil vai ser campeão porque já faz 20 anos que a gente não ganha um título. A seleção está boa, nós temos 3 times que podem nos atrapalhar. A Inglaterra, que está muito boa, a Espanha, que está bem, e a França, que é o último campeão do mundo. Mas eu acho que Deus vai nos ajudar dessa vez e nós vamos ser campeão do mundo. E terminou com um sorrisão para o desespero dos urubus mal agorentos, né? Gente, a camisa do Lula, inclusive, é oficial da seleção, eu coloquei ali o número 13, né? Não parece que morreu não, tá? Parece que está muito bem, que está muito antenado. Então, ele reincorporou aqui de uma forma milagrosa. Aí o pessoal que acreditava que o Bolsonaro, que era o Messias, que era ungido, o pessoal mude de lado rapidamente, porque vocês estão errados, tá? O outro, como a gente tem anunciado aqui durante muito tempo, está caminhando para o lixo da história. Muitas pessoas achavam que a nossa contagem regressiva, que eu fiz aqui há mais de 440 dias, era um exagero, né? Mas não, era baseado em fatos, em análises da realidade política, econômica, institucional aqui no Brasil e fora do Brasil. E essas pessoas estão ficando cada vez mais isoladas e cada vez mais enlouquecidas. Mostrei para vocês também um post do Mourão falando de que está na hora dos conservadores reagirem contra a esquerda revolucionária, enfim. Eu disse para vocês que ele só pode se alimentar de titica de galinha, né, para poder estar falando isso. E tem alguns bolsonaristas ainda que estão fora do Brasil, mas ficam dando pitaco como aquele Constantino que toda hora disse, olha, acabou, o Brasil é ditadura, e se preparem. Ainda tem os loucos aí responsáveis falando uma série de besteiras. E ontem no Jornal Nacional,
era interessante o seguinte, em cada bloco do jornal se mostrava uma multidão do Brasil comemorando o gol em algum ponto, né? Mostrando assim a diferença dessas aglomerações que estão tendo ainda na frente dos quartéis, situações absolutamente patéticas, constrangedoras, e essas multidões que não estão nem aí para esses malucos aí atrás de disco voador. Essas pessoas que estão curtindo o Brasil real, o Brasil que nós estamos vendo, o Brasil que está sendo apresentado para o mundo, e não nesses cantos aí, né? E ontem chamou atenção nessa estratégia, né, muito muito sensível que o governo que vai tomar conta agora da administração do nosso país está colocando, que foi essa assistência, né, essa reunião que eles fizeram ontem, o grupo de transição, para assistir o jogo do Brasil num telão. E todo mundo, quase todo mundo, estava com a camisa da seleção. Vamos acompanhar o bloco aqui dessa matéria. A equipe de transição parou tudo na hora do jogo do Brasil contra a Sérvia. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordena a transição, comemorou 2-0 com a equipe num auditório preparado com telão. E aí é o seguinte, o povo está vestindo a camisa amarela de novo e eu acho até que vai começar a aumentar significativamente, né, as vendas, né? Se você olhar na internet, você vai pegar muita cena. Isso aqui é uma cena lá em Belo Horizonte, mas, enfim, no Brasil inteiro a gente teve gente comemorando, né? Então, me lembrou aqui uma frase, o episódio que a gente está vendo, de um biólogo francês, né, que há 200 anos atrás, chama Saint-Hilaire, né, se não me falha o nome, ele dizia o seguinte, depois de ter olhado aqui o nosso território, visto aqui algumas situações, ele ficou incomodado com o poder das formigas saúvas. Então ele disse ali que ou o Brasil acabaria com as saúvas, ou as saúvas acabariam com o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, olha que coisa, que paradoxo. Ou a Copa do Mundo acaba com o bolsonarismo, ou o bolsonarismo acaba com a Copa do Mundo. Porque estão incompatíveis essas duas situações, né? Uma Copa do Mundo e o bolsonarismo, porque eles estão absolutamente isolados nesse momento. E tristes pra caramba, né? Você sabe lá o que é isso? Imagine um cara que gosta de futebol, que andou com camisa verde e amarela, vendo agora que o Brasil, que as pessoas que eles demonizavam tanto estão recuperando os símbolos nacionais, estão torcendo com alegria, não só pela seleção brasileira, né, mas também por essa virada de chave, né, porque essas comemorações nossas, elas podem se transformar, inclusive, numa verdadeira catarse, né? Na que a gente espantar essa urucubaca, espantar essa coisa ruim que se apoderou do nosso país. E, enquanto nós estamos nesse mundo, o mundo paralelo continua se articulando, como mostrei para vocês ontem, mas notícias mais fresquinhas dão conta que o Bolsonaro realmente, ele está para baixo mesmo. Vocês imaginam, nenhuma foto do Bolsonaro, nenhum Twitter dele, ninguém estão fora desse mundo. Isso para ele deve estar sendo um terror, ainda mais vendo o Lula comemorando com a camisa verde e amarela. Isso deve ser uma piração para esses caras que não tem preço que pague, né? Comandantes das Forças Armadas cobram ação de Bolsonaro para conter atos em frente a quartéis. Gente, já está tendo cisânia. Os militares, de uma maneira geral, não estão embarcando nessa patifaria. E mais do que isso, né? Nem no mundo político a gente está vendo que há uma unidade, porque o Valdemar Ladrão, ele já está ficando sozinho. Ele colocou 2 partidos aqui naquela representação que ele fez contra o Alexandre de Moraes, e os partidos falaram assim, olha, estamos fora dessa, vá para a cadeia sozinho, nós não autorizamos esse tipo de patifaria, nós não estamos questionando o resultado das eleições. E esse Marcel Van Garten, lá do Rio Grande do Sul, do Partido Novo, que virou agora um partido auxiliar do Bolsonaro, está tentando fazer uma CPI contra o Alexandre de Moraes, né, em final de feira, em final de legislatura. E o Arthur Lira, profissional, né, já falou, olha, eu não vou instalar CPI, vocês o ano que vem, na próxima legislatura, em fevereiro, vocês reúnam aí as assinaturas que vocês quiserem e aí façam uma nova CPI. Daqui até lá, não contem com o presidente da Câmara para esse tipo de situação. Gente,
O Arthur Lira, ele é um político profissional. Ele sabe que nós estamos diante de uma mudança de governo irreversível. Então ele está preocupado ali com outras coisas, não vai ficar dando asas a esses golpistas, né, que estão tentando tumultuar o nosso país, e alguns até que vestiram farda e que continuam com o cérebro repleto ali de titica de galinha, sem torcer pela seleção brasileira. Olha, gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Richarlison, você levantou a moral do nosso povo, você levantou a autoestima do nosso povo, você está ajudando, né? A nossa seleção certamente vai ajudar a que a gente jogue para a data do lixo, não só esses personagens que fizeram tanto mal, mas também alguns sentimentos, né, que ficaram tomando conta aqui do nosso país, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até mais tarde. Tchau!